Segunda-feira próxima, dia 26, às 14 horas, será lançado na Assembleia Legislativa este livro que conta a história de um dos mais importantes políticos do estado do Ceará, Joaquim de Figueiredo Correia. Ele foi deputado federal por várias legislaturas e foi vice-governador do estado do Ceará quando do primeiro governo de Virgílio Távora, que foi eleito em 1962. Como nós comentamos ontem aqui na TV da Transparência, a política de outrora era muito diferente da de hoje. Os políticos eram adversários, mas não eram inimigos. Os políticos se respeitavam os eleitores e, consequentemente, respeitavam os cargos que ocupavam. Antes da instalação da ditadura aqui no Brasil, em 1º de abril de 1964, nós tínhamos vários partidos, mas dois se sobressaíam. Era a UDN e o PSD. Esses eram os dois mais importantes partidos do Brasil. E Joaquim de Figueiredo Correia era do PSD. Virgílio Távora era da UDN. Mas isso não os tornava inimigo. Pelo contrário, eles eram bons amigos. Figueiredo Correia foi o centro da União pelo Ceará. A União pelo Ceará foi uma coligação que se formou aqui, óbvio, no estado do Ceará, para eleger Virgílio Távora governador, em 1962. Virgílio foi candidato a governador antes, em 1958. Perdeu a eleição para Parsifal Barroso, José Parsifal Barroso. Parsifal Barroso, 4 anos depois, foi eleito em 1958 e em 1962 apoiou Virgílio Távora para sucedê-lo. Isso foi parte de uma negociação que o pivô dessa negociação foi o Figueiredo Correia, como ele era chamado. Joaquim de Figueiredo Correia era conhecido como o Figueiredo Correia. Eram adversários, o DN e PSD. Já contamos essa história em outras oportunidades. A UDN estava reunida na residência do, à época, senador Paulo Sarazate para discutir a candidatura do seu filiado ao governo do estado. Não era o Virgílio Távora, era o Adail Barreto Cavalcante. O Adail Barreto Cavalcante era o candidato da UDN a governador do Ceará. Quando sai da reunião, Virgílio Távora vai à casa de Figueiredo Correia conversar com ele sobre a possibilidade de o PSD apoiar o Adail Barreto. Adail Barreto era considerado comunista, e comunista naquela época era um nome muito feio, causava temor nas pessoas. O PSD era o primeiro adversário da UDN, não haveria interesse, de colaborar para a eleição de Adail Barreto. E fez a contraproposta, isso é história que talvez não esteja no livro, fez a contraproposta ao Virgílio.
o PSD vota num candidato da UDN, se o candidato da UDN for Virgílio Távora. E mais, o PSD vai à procura do governador do estado, que era o Parsifal Barroso, que havia derrotado Virgílio Távora na eleição anterior, em 1958, dizia Figueiredo, vou ao governador para ele formar nesta aliança. Virgílio volta à reunião na casa de Paulo Sarazate, relata o acontecido, Adail Barreto se exaspera, não aceita, mantém candidatura. Naquela época, o eleitor podia ser candidato a mais de um cargo na mesma eleição. Exemplo, Brizola foi eleito governador em 2 estados, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Adail manteve sua candidatura a governador e inscreveu-se como candidato a deputado federal. Foi eleito deputado federal. Isso é um pouco da história que, para abrir essa nossa entrevista com o autor deste livro, que é o filho do ex-vice-governador, ex-deputado federal, Joaquim de Figueiredo Correia. O filho chama-se Francisco José Vieira de Figueiredo Correia. Foi deputado estadual, hoje milita na advocacia fora do estado do Ceará. Doutor Figueiredo, muito obrigado por sua presença aqui nos nossos estúdios. Desculpe essa história toda para iniciar uma entrevista. Deu uma aula da história política do Ceará. Parabéns. Eu não alcancei. Você era mais novo, bem essa novo sua, do que eu. Esses detalhes, Edson. Mas inicialmente, Edson, eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá de vir aqui à TV Transparência para prestar essa entrevista. Você, Edson, é um ícone, você é uma referência no jornalismo do Ceará, quiçá do Brasil. E daí a minha satisfação em estar presente à sua TV, que mostra ter muita projeção e, logicamente, que tendo você à frente, está acima de tudo o profissionalismo e a competência. Muito obrigado, doutor Figueiredo. Nos conte o que tem, não pode contar tudo, né? Mas nos conte alguns pontos que temos deste livro que o senhor lançará na próxima segunda-feira, repito, dia 26, na Assembleia Legislativa, às 14 horas. Edson, eu tive vários percalços, né, para terminar essa obra. Aconteceram fatos assim, muito... há 7 anos eu faço esse trabalho. Uma pesquisa que você faz de coisas recentes é fácil, mas uma coisa que você vai recobrar há 60 anos atrás, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, é muito trabalhosa. E nós tivemos assim, eu tive, por exemplo, o problema da pandemia. Atrapalhou muito, porque eu dependia de pessoas para poder colher informações, jornal Povo, jornal, como é que eu ia trazer de volta assuntos ligados à Tribuna do Ceará, por exemplo, que é um jornal já extinto, que era do grande senador Zé Afonso Sancho. E os discursos, eu recorri a alguns deputados para que eles usassem da assessoria para trazer de volta aqueles discursos, aquela atuação de papai em plenário, né? Não só da Câmara dos Deputados, como das sessões do Congresso, e não vinha da forma que eu queria. Eu tive que contratar uma pessoa e sair pesquisando diário oficial por diário oficial. Fiquei muito feliz porque encontrei um resultado muito satisfatório, porque papai teve uma atuação não só com marcantes discursos na Câmara dos Deputados, como atuação em votações, encaminhamento de votação, discussões, na liderança do MDB e outras passagens importantes, sabe? Então, o livro, ele traz o seguinte resumo. Eu faço, em primeiro lugar, uma digressão sobre a biografia do meu pai, mostrando
mostrando desde a época em que ele foi estudante do Colégio São Luís, que tinha à frente o doutor Pimentel, que era o presidente do PSD e à época interventor do Ceará. Eu mostro como começou a vida política do meu pai, Menezes Pimentel, como começou a vida política nas lides estudantis do meu pai. Posteriormente, ele ainda nos bancos da faculdade se elegeu deputado estadual, foi líder do governo Raul Barbosa. Aconteceram episódios assim marcantes, porque inclusive o Raul Barbosa naquela época se contrapôs ao jogo do azar, aqueles jogos de azar, roleta, bacará, e havia um deputado que defendia isso. Então houve uma fé entre meu pai e esse deputado, inclusive isso, à época, o deputado Pérez saiu ferido devido a essa fé que houve entre eles lá. E depois disso, assim, ainda como deputado estadual, ele assumiu a Secretaria de Educação e Saúde e também fazia o trabalho da Defesa Civil. Nessa passagem de Figueiredo Corrêa à frente da Secretaria de Educação, ele criou o Instituto de Surdos e Mudos do Ceará. Eu, inclusive, fiz contato com a diretoria lá do Instituto de Surdos e Mudos para oferecer a renda do livro em favor do Instituto. Não houve uma resposta e então o meu amigo e seu amigo também, Pedro Gomes de Matos, Pedro Maranguape, aquela figura ímpar, e o Barros Alves sugeriram que eu doasse para a Santa Casa. Então eu estou esperando que eles nos procurem, porque eu quero realmente doar a renda do livro para essas instituições. Então, na condição de secretário de saúde, papai reformou todos os postos de saúde do Ceará e fez uma campanha de vacinação muito intensa, campanha de vacinação em massa. E isso marcou a sua passagem na frente da Secretaria de Saúde. Você lembra que tinha um posto de saúde ali na praça, não é Praça do Ferreira não, Praça Zé de Alencar? Aquele posto de saúde foi criado à época pelo meu pai na condição de secretário de saúde, que era o posto que atendia, era como se fosse assim o IJF hoje aqui em Fortaleza. Atendia pessoas não só da capital como do interior do estado. E também, como ele acumulava a condição de coordenador da Defesa Civil, ele teve uma grande atuação, que foi exatamente na condição, no rompimento da eclusa Oroz, do açude Oroz. Ele teve que dirigir todas as ações voltadas à assistência das populações do Baixo e Médio Jaguaribe que foram atingidas por essa catástrofe. O livro tem aqui a apresentação do ex-governador Lúcio Alcântara, um homem também digno, tanto quanto o seu pai. Foi difícil o Lúcio Edson, aceitar foi muito gratificante eu ter o Lúcio como a pessoa que apresentou esse livro, porque a amizade entre nós e o Lúcio vem à época do Dr. Valdemar de Alcântara. Dr. Valdemar de Alcântara, pai do Lúcio. O pai do Lúcio, era uma figura ímpar. Então eu me recordo assim de certos assim fatos ocorridos na minha casa, que o Dr. Valdemar já estava com uma suspeita de problema cardíaco. Então ele chegava mais cedo lá em casa e dizia: Dona Ivonete, me dê um whiskyzinho e pegue um cigarro do Figueiredo que eu quero fumar antes que a Dolores chegue. A dona Dolores era esposa do Dr. Valdemar. Então é uma senhora distinta e era uma dama na concepção da palavra. Você entendeu, Edson? Então nós tínhamos assim muita amizade. E, enfim, em razão disso, foi muito gratificante eu ter o Lúcio Alcântara como apresentador desse livro. Ele faz a apresentação e no decorrer do livro, ele dá um testemunho muito bonito acerca do meu pai, inclusive falando sobre as reuniões do PSD que aconteciam na sua casa, a Avenida Bezerra de Menezes. Doutor Figueiredo? Pode chamar de Figueiredo mesmo, porque senão você me bota muito velho. Eu só tenho 71 anos. Tá jovem, doutor Figueiredo. O Lúcio
conhece muito bem a história política do estado do Ceará. O senhor realmente era muito novo quando desse relato aqui que eu fiz sobre a existência ou o nascedouro da União pelo Ceará. Mas no curso do governo Virgílio Távora, coronel, prestigiado nas Forças Armadas, sobretudo por conta do seu tio, né? Juarez Távora. Marechal Juarez Távora, né? Mas o Virgílio era um homem muito sério, né? Muito sério. Governador do estado do Ceará, entrou numa luta muito grande para trazer a energia de Paulo Afonso exatamente, para o Ceará. Aliás, foi uma briga política muito grande aqui, tinha deputados federais que não acreditavam que isso viesse, né? Diziam que ia fazer isso, aquilo outro. Mas finalmente veio a energia de Paulo Afonso e já estávamos sob o comando dos generais, já tinham desaparecido os marechais, o Castelo Branco já não era mais chamado de marechal, embora fosse marechal, eram os generais que comandavam o país. E na festa da inauguração, veio pela primeira vez, já como presidente da República, o Castelo Branco e todo o staff de generais que comandavam o país para a inauguração da chegada de energia elétrica em Paulo Afonso. Eles estavam há pouco tempo no governo, comandando a ditadura, e o Virgílio ousou, na solenidade, lá no início da Bezerra de Menezes, ousou agradecer ao ex-presidente João Goulart pelo benefício que o Ceará recebia. E isso gerou uma inquietação muito grande. Foi considerado uma afronta do Virgílio aos ditadores. A programação do Castelo Branco aqui foi toda alterada. Um jantar que ia ser oferecido a ele foi cancelado e outras coisas vieram. Falou-se até na possível cassação do mandato do Virgílio, embora o Juarez Távora ainda tivesse alguma força, não tanto quanto, mas tinha, né? E falou-se nisso. E Figueiredo Correia, seu pai, teria reagido. O senhor tem lembranças disso? Fala alguma coisa sobre isso? Edson, eu quero pedir desculpas a você por não ter convidado você a me ajudar nessa obra. Não. Porque você realmente está dando uma lição de história, conhecimento e detalhes que eu não alcancei. Mas o senhor era bem novo nessa época. Da minha idade. O senhor era bem novo nessa época. Mas esse fato tratado por você me faz lembrar um episódio ocorrido em minha casa. Isso era madrugada, uma daquela 64, logo depois desse episódio do Virgílio. Então, a nossa casa, como papai era vice-governador, tinha direito a uma guarda militar segurança em casa. E aí, o quarto do meu pai era logo na frente, na rua Barão do Aracati, 644. E aí o chefe lá da segurança bateu, disse: doutor Figueiredo, está havendo uma movimentação de tropas aqui em derredor da casa do senhor. Vou prendê-lo. Aí papai, isso aí eu me recordo, papai nos chamou. Essa época era mamãe, eu tinha minha irmã Ana Maria, que era pequena, a Ângela, que é casada com Pedro Castelo, filho do Clássico Castelo, e eu, né? Ele nos chamou e disse: olha, ao que tudo indica, seu pai vai ser preso. Mas fiquem sabendo de que seu pai tem as mãos limpas e que nada eu fiz de errado que possa denegrir minha honra, minha estatura moral. Então ele fez isso, disse isso para minha mãe e nós filhos. Só que, para surpresa dele, quando ele abriu a porta, eram uns coronéis e papai contava que ficou mais assim
relaxado quando os coronéis bateram continência para ele. Ele ficou certo que não seria preso. Já que bateram continência, alguma coisa de não é ruim. Não é ruim. Então os coronéis sentaram e se deu o seguinte diálogo. Isso eu conto aí no livro e também o Paz de Andrade conta no discurso dele em homenagens póstumas a papai. O coronel, não me recordo os nomes, ele disse: governador, doutor Figueiredo, nós estamos aqui para que o senhor assuma o governo do Estado. Logicamente que papai sabia de que se tratava, né? Assim, pelo iniciar da prosa. Aí ele disse: não, vocês não estão sabendo, eu estou no governo do Estado, porque o Vigílio está ausente do Estado. O Vigílio tinha ido ao encontro de Juarez Távora exatamente para frustrar a cassação dele, porque estava como certo ser cassado. Aí papai disse: não, eu estou no governo do Estado. Não, mas o senhor não está entendendo. Nós queremos que o senhor assuma o governo do Estado em definitivo. Então meu pai disse: não, mas para que eu assuma o governo do Estado é necessário que a Assembleia se reúna e decretem o impeachment do Vigílio. Aí os coronéis disseram, um deles disse: não, o senhor pode ficar tranquilo, amanhã mesmo a Assembleia estará reunida e vão caçará o Vigílio Távora. Papai disse: olha, lamentavelmente eu não posso participar de golpe. Eu fui eleito para ser vice-governador e assim serei até o último dia do meu mandato. Então, se vocês querem caçar o Vigílio, que caçem a ele e a mim, porque eu não aceito assumir o governo do Estado numa situação como essa, ferindo a Constituição e por ato de força. Então, esse foi o episódio que sintetiza esse pronunciamento, que resultou desse pronunciamento do Vigílio na inauguração de Paulo Afonso. Vigílio Távora, naquela época, Edson, fez a Dona Luísa, eu guardava essa carta até pouco tempo, mas aí em função de mudança, isso aí, acabei perdendo essa carta. Dona Luísa fez uma carta muito bonita a meu pai, agradecendo a fidelidade dele e, diga você, até Dona Luísa desaparecer e o próprio Vigílio, eles foram sempre gratos a papai por esse gesto de correção, de fidelidade e de respeito à democracia, né? Vamos dizer assim. Naquela época os vices não tramavam, né? Contra os... Não, mas... eu quero ilustrar uma coisa para você. Houve a eleição e o voto era em separado, você sabe, né? Exato. Você votava para governador e para vice. Podia ser eleito o João Goulart teve mais voto que o governador da UDN, podia ser o governador ser de um partido e o vice de outro. E naquela época papai obteve uma votação maior do que o próprio Vigílio. O João Goulart, que foi eleito vice-presidente da República, teve mais voto do que o Jânio, que foi uma votação surpreendente, né? Mas eu quero dizer para o senhor que muitas dessas informações eu tenho por conta de um grande amigo que não está mais aqui, que me relatou muita coisa da história política do Ceará. Edilmar Noronha. Edilmar Noronha dá saudade, deixa saudade. Edilmar Noronha, ele, não digo participou, porque ele não estava nas reuniões, mas ele era muito bem informado sobre tudo que se discutia na política do Ceará. Verdade. E ele me deu muita coisa. Por isso é que eu tenho a oportunidade de falar sobre alguma coisa Edson, na política. pegando carona aí do Edilmar, o Edilmar era um gentleman. O Edilmar não brigava com ninguém, ele tratava as pessoas com a urbanidade ímpar. E era um profundo conhecedor da política do Ceará e do Brasil. Era um homem muito bem informado, era um homem ímpar. O Edilmar era uma pessoa fora da realidade de hoje, vamos dizer assim. E eu quero fazer um paralelo entre o Edilmar e meu pai. Você pega nesse livro aí os pronunciamentos de Joaquim de Figueiredo Corrêa, à época da Revolução, você não vê um ataque pessoal. O Edilmar nunca atacou pessoalmente um político, fez uma crítica assim contundente contra... Não, ele fazia uma crítica com elegância,
e mostrava Que o realmente que criticado era podia um até diplomata. agradecer, né? Que o criticado podia até agradecer. O criticado podia até agradecer. Mas olha, doutor Figueiredo, nós estamos falando um pouco da história do seu pai e da política, quando se fazia política realmente no Brasil com elegância, como ela deva ser feita, política com P mesmo maiúsculo. E fidelidade às pessoas, né, Edson? Agora, fidelidade às suas origens. O senhor, quando chegou na Assembleia, já não podia aplicar os conhecimentos que o senhor teve do PCdista pai Joaquim de Figueiredo Corrêa, né? A política já estava noutra... eu cheguei na Assembleia ainda muito cru, sabe? Porque no que pese eu ter vivido a vida inteira convivendo com política e tal, mas cheguei muito cru. E cheguei assim numa dificuldade muito grande na minha vida, porque eu tive que enfrentar uma luta muito difícil. Eu cheguei à Assembleia muito endividado, muito aperreado assim, financeiramente, porque eu fui além do que eu podia para alcançar aquela eleição. E então foi assim um momento de muita dificuldade. E eu não tenho vergonha de dizer a você, quando eu deixei, eu disse assim, não quero mais saber de política, eu tive que refazer minha vida por inteiro, porque eu estava arrasado. Então tive que ir para uma banca de advocacia, advogar, e lutei vários anos para poder refazer minha vida, porque realmente enfrentei, cheguei ali ainda muito, trazendo uma ressaca muito grande de financeira e de dificuldades. Eu sei que isso aconteceu com meu pai, aconteceu com outros políticos. Por exemplo, o Virgílio Távora, uma vez na minha casa, estava ele e meu pai conversando sobre política, eleições e etc e tal, e papai disse, Virgílio, a diferença entre eu e você é que você é rico e eu sou pobre. O Virgílio disse assim, Quincas, que ele chamava carinhosamente meu pai de Quincas, cada eleição eu vendo 2, 3 imóveis. Se eu não cuidar, eu vou morrer pobre. E isso aconteceu porque Dona Luísa, para efetivar a eleição do Carlos Virgílio, a última eleição do Carlos Virgílio, ela vendeu a própria casa, a própria residência, ali na Pérez Moreira da Rocha, acho que é Pérez Moreira da Rocha, ali próximo ao Palácio da Abolição. Você sabe disso. Mas, doutor Figueiredo, naquela época, o seu pai foi eleito deputado estadual e federal várias vezes, não havia necessidade de se comprar voto como se compra hoje. Quando o senhor saiu da política, o senhor saiu decepcionado porque empobreceu na política ou porque a política já não era aquela que o senhor conhecia da sua casa? Não, quando meu pai estava para morrer, diga-se de passagem, ele, quando adoeceu, morreu rápido, né? Então, ele numa situação financeira muito difícil, não tinha plano de saúde, e nós tínhamos um grande amigo e irmão do meu pai, o deputado Antônio Paz de Andrade. E também não era rico, não? Não. Tinha à frente da presidência da Câmara o Nelson Marquesan. E o Nelson Marquesan foi instado, o Paz de Andrade esteve com o Marquesan e pediu, Marquesan, vamos ajudar o Figueiredo, que ele não tem condições de se tratar. Aí levaram ele para o Albert Stein, ele passou 2 semanas no Albert Stein, quando foi constatado o câncer, ele já veio de volta para morrer. Você entendeu? Então, você falava... Não, eu perguntei se o senhor deixou a política. Sim, aí então, eu ia falar uma coisa e abri um parêntese e me equivoquei. Aí o Paz pediu, e houve essa... Mas eu tive uma conversa com meu pai, externando a ele, na época, o desejo de ser candidato a deputado estadual. Aí ele disse, meu filho, a política hoje está se transformando num balcão de negócios. Largue isso. Aí eu virei para ele e disse, pai, mas você vai me ajudar e eu me elejo a deputado estadual? Aí ele disse, meu filho, eu não tenho como lhe ajudar. Isso foi uma das conversas mais duras que eu tive com meu pai. Ele virou e disse, meu filho, seu pai não tem condições de lhe ajudar. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque eu morro dessa doença.
Aí eu disse para ele, mas papai, o homem para viver tem que ter, antes de tudo, vontade de viver. Então, Edson, ele ergueu-se na cama e disse assim, meu filho, seu pai nunca teve medo de enfrentar lutas, mas a minha doença suplanta a minha vontade de viver. Então, eu devia ter seguido o conselho dele, Edson, e não ter entrado na política. Porque realmente, não é que eu tenha comprado votos, não, mas o deslocamento, comícios que tinha que contratar som, tudo aquilo é muito caro. O material de propaganda, cartazes, aquilo, tudo muito caro. O que é que você imagina que o seu pai, o Figueiredo Correia, sentisse hoje com essa política que nós temos? Ele estaria decepcionado. Decepcionado, Edson, por muitos aspectos. Em primeiro lugar, porque ele, Paz de Andrade, Mauro Benevides, Osíris Pontes e tantos outros lutaram pela redemocratização do Brasil. Quer dizer, tínhamos um governo de seção e esse governo de seção caçava, prendia, fazia, acontecia. Hoje nós vivemos uma ditadura do judiciário. As baionetas do Paz de Andrade não resolveram. Hoje vivemos numa ditadura do judiciário. Nós temos aí, o STF fugiu totalmente das suas funções de analisar, de julgar a matéria constitucional para ser executivo e legislativo e judiciário ao mesmo tempo. Então hoje meu pai viveria com decepção talvez maior do que a época da Revolução. Porque a época da Revolução haviam opositores como Ulisses Guimarães, haviam opositores moderados como Tancredo Neves, havia Franco Montoro e tantos outros, Paulo Brossard e tantos outros, que falavam, eram respeitados e não eram, vamos dizer assim, vilipendiados ou presos, ou sofriam constrangimentos, mas não aos moldes de hoje. Né? Doutor Figueiredo, o senhor relatou essa conversa com o seu pai, que disse que foi talvez a mais dura quando pediu apoio para ser candidato a deputado estadual. Óbvio que o senhor teve outras conversas sobre política com o seu pai. O que ele, ou se ele lhe falou alguma coisa, das razões que o levaram a defender essa união pelo Ceará, unir o PSD ao seu principal adversário, ao DN. Veja bem, eu acho assim que o PSD, ele subestimou a força dele, né? Porque eu acho que o PSD não precisava fazer essa coligação. Mas papai era obediente ao seu líder, que era o José Martins Rodrigues. Então, no que pese haverem divergências nas bases, certo? Mas sobreveio a liderança de Martins Rodrigues, que defendeu também a união pelo Ceará, junto com... Mas tudo bem, mas o Zé Martins, que era o grande líder do PSD cearense, o Zé Martins não foi a pessoa procurada pela UDN para fazer essa aliança. Quem foi procurado mas foi o Figueiredo. Papai foi procurado e papai era conciliador. Ele sempre foi um diplomata acima de tudo. Ele dizia que a política, aí está dito, ele dizia que o político tinha que ser, antes de tudo, um diplomata. Que os adversários não eram inimigos, eram adversários e não inimigos. Então, na realidade, papai costurou essa aliança porque ele sentiu que seria uma solução melhor e um resultado melhor para o PSD, considerando que nós iríamos ficar com 2 cadeiras de senador, que na realidade não ficamos, porque uma delas, que o Parsifal Barroso indicou o Tancredo Hale de Alcântara para senador, perdeu, perdeu a eleição em desfavor do Carlos Gereissati, pai do Tasso. Então eles acharam que nessa situação seria uma situação mais cômoda politicamente para o PSD. Mas aí também tem uma historiazinha que eles querem esconder, né? O Parsifal indicou o Tancredo Hale de Alcântara, conhecido como Casca Escuro, sobralense, com o objetivo de ele ser eleito, tinham certeza de que ele se elegeria, renunciaria antes de assumir,
renunciaria, não, que ele não assumiu, ele nem, não assumiria. E o Ceará teria que fazer uma nova eleição para senador, e o senador seria então o Parsifal Barroso, de onde ele havia saído para o Ministério do Trabalho. Essa é a história também. Muito bem. O Lúcio Alcântara cita aqui na apresentação dele, abre com uma frase do Figueiredo Correia: a melhor de todas as desculpas é sempre a verdade. Por que é que os políticos não são amigos, guardadas as devidas exceções, não são amigos da verdade hoje? Nós vivemos uma situação atípica, Edson. Atípica. Então, hoje, os políticos estão hoje corrompidos, não só pela questão pecuniária, né? Mas eles não têm mais compromisso. Você vê recentemente agora em Juazeiro do Norte, está havendo uma disputa entre o Gleidson Bezerra e o Fernando Santana, né? O Gleidson tinha votado no Fernando Santana e o Fernando achou por bem romper com o Gleidson quando havia um compromisso no passado para ele acompanhar o Gleidson na reeleição. Então, hoje a situação é muito delicada. Não há mais compromissos políticos, né? Antigamente delicado ou deletério? Hoje as duas. Então, hoje você vê o seguinte: o político ele muda de partido como quem muda de roupa. Antigamente você tinha, como eu torcer pelo Flamengo. Eu sou flamenguista, eu não sou botafoguista, eu não sou, enfim. Mas hoje há uma mudança de parte, não há mais respeito. Nós temos uma o Botafogo aí agora, porque o Botafogo deu uma lavagem do Flamengo agora. Mas, viu? Então, o que é que acontece? Hoje não tem mais esse compromisso, Edson. Não existe mais o respeito, a fidelidade. Sempre foi do PSD? Sempre foi do PSD, desde o nascedor em 1945. Quando houve a extinção dos partidos, ele filiou-se ao PMDB. Por fidelidade ao Tancredo Neves, o Tancredo criou o Partido Popular, mas naquela época aconteceram filiações que não agradaram a papai, dentro do PP, que você sabe quem foi, não vamos citar nome, e isso fez com que ele migrasse novamente para o PMDB, o que aconteceu quando aconteceu a fusão entre PP e PMDB. Doutor Figueiredo, o Figueiredo Correia, muito amigo do Virgílio, o homem ligado ao governo federal. Figueiredo, te pedir alguma coisa ao Virgílio? Não, política, pessoal, sei lá o que for? Não havia hipótese. Eles se encontravam, conversavam. O Virgílio, assim, teve uma amizade pessoal com meu pai. Como governador, foi várias vezes na minha casa. Como senador em Brasília, ele tinha uma chácara e convidava constantemente meu pai e minha mãe Ivonete para participarem dos eventos na chácara, mas estava longe pedidos pessoais ou mesmo pedidos de políticos, coisas desse gênero. Ele sempre evitou isso, sabe? Ele sempre, às vezes, como eu te disse há pouco tempo, o Virgílio dizia: Quincas, você não me pede nada. Papai dizia: eu não posso pedir porque eu sou da oposição. Então eu não tenho como lhe fazer pedidos se eu sou do partido oposto. Somos amigos, mas não se trata de questões de pedidos pessoais ou de ordem. Pois é, exatamente com relação. Por conta disso, que me chamou a atenção, Figueiredo Correia, ter sido o centro dessa união pelo Ceará. Quer dizer, eles eram adversários. O denista não passava na calçada de um PCdista e vice-versa. Isso vale para o governo. Se o governo era do PSD, a UDN não queria nada do governo, pelo contrário, e vice-versa. E aí acontece essa união pelo Ceará? Aconteceu. São fatos, como o Martins Rodrigues disse aí no livro, eu peguei o texto do Martins, na política não existe a palavra impossível, tudo é possível. Então aconteceu a união pelo Ceará
E eu digo que foi salutar, Edson, por quê? Porque sem dúvida. O Plameg I, o governo do Virgílio, foi um governo de muita projeção. O Virgílio foi um homem, um administrador por excelência. E ele revelou isso, a competência dele, não só como governador, como deputado federal e senador que foi. Então, eu diria assim, eu não posso entrar em detalhes acerca dessa, porque eu era muito jovem, não conheço, talvez você conheça mais do que eu. Eu sei que papai advogou aquilo e, graças a Deus, se deu bem do ponto de vista administrativo para o Estado. O Figueiredo Corrêa ajudou a governar ou foi um vice? Não, o papai ajudou a governar. O Virgílio não fazia suas viagens ao interior, que não levasse. Você pega no livro aí mesmo, tem a primeira reunião do Plameg, papai estava presente e papai colaborava sempre nas ações do governo, porque havia, vamos dizer, um entrelaçamento entre eles. Logicamente, Edson, que você até mesmo em casa, entre os filhos, entre a mulher e o marido, existem divergências. Mas essas divergências eram superadas pelo bom senso e a própria declaração do Virgílio, você vai ler aí a declaração do Virgílio, mostra isso, que papai administrava as divergências ele não buscava, o Virgílio diz aí, ele não buscava divergências, mas quando essas divergências surgiam, ele administrava com inteligência e com altivez. São ditas pelo próprio Virgílio. Então, meu pai ajudava a conciliar, ajudava a administrar, tanto é que o Virgílio convidou meu tio Jader Figueiredo para ser o secretário de Educação. Meu tio Jader foi secretário de Educação do Virgílio. E isso fez com que eles interagissem em favor de uma administração coesa voltada para o bem-estar do Ceará. Como se comportaram os PCDistas no governo Virgílio? Porque essa divergência PSD e UDN, ela ainda perdurou por um certo tempo, né? Como eles se conciliaram no governo? Edson, eu, como você sabe, eu era uma criança, eu tinha 10 anos de idade. Depois eu era uma criança, 10 anos de idade. O que eu posso lhe dizer é que na minha cidade, na cidade de Várzea Alegre, aconteceram fatos, por exemplo, vou citar um fato assim, isolado, em que aconteceu uma divergência com um delegado de polícia, que isso era uma coisa muito comum naquela época, que era da UDN, e meu pai conseguiu conciliar a coisa, colocar uma pessoa, vamos dizer assim, neutra, e que somasse os dois lados. Então, realmente era difícil, porque como você disse, quem era de um lado quem era o DN era o DN, quem era PSD era PSD. Mas isso aconteceu um entrelaçamento que motivou assim uma administração mais coesa, mas logicamente que as divergências continuaram em eleições posteriores. Sei. O que é que o senhor grava da passagem do Figueiredo do Congresso Nacional? Rapaz, eu gravo uma conversa que ele teve com Djalma Marinho. Grande jurista nacional. Grande jurista. Aquela época, no episódio Márcio Moreira Alves. Deputado que foi cassado. O Márcio Moreira Alves fez fechamento ao que me parece, fez um discurso forte, pedindo que não fosse ao desfile de 7 de setembro, e aquilo foi encarado como uma afronta aos militares. E o Zé Martins Rodrigues pediu a meu pai que tivesse uma conversa com Djalma Marinho para saber qual era a tendência de Djalma Marinho quanto ao parecer, porque ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e foi ele que deu parecer em favor da cassação ou contra a cassação de Djalma Marinho. Então meu pai teve essa conversa com Djalma Marinho e trouxe ao Martins Rodrigues a informação de que o Djalma Marinho daria um parecer contrário à cassação de Márcio Moreira Alves. Aí foi quando meu pai falou para o Martins Rodrigues: Martins, nós teremos uma turbulência muito grande, porque os militares não vão aceitar
que o Congresso, que a Câmara não conceda essa licença. E assim houve. Você lembra que após o episódio Massoreira Alves, o Congresso foi fechado, passou um ano fechado e foi aconteceram várias cassações, inclusive a do Zé Martins Rodrigues. Como é que ficou a posição do Joaquim de Figueiredo Corrêa com a morte ou com o afastamento, primeiro com o afastamento do Zé Martins, que foi cassado, né? E aí ele deixou de estar na militância, dirigindo o partido aqui no Ceará e participando da administração também na cúpula nacional, porque o Zé Martins era uma pessoa que também fazia parte da cúpula do PSD nacional. Como é que ficou o Figueiredo Corrêa, o PSD do Ceará, depois desse afastamento do Zé Martins? Bem, quando o doutor Zé Martins foi cassado, quem assumiu a presidência do MDB aqui no Ceará foi o Mauro Benevides. Um homem muito conciliador. Lógico que meu pai, O PCdista geralmente era conciliador, né? O PCdista era o próprio sangue quente. O próprio Paz de Andrade, ele era da linha dos autênticos, né? Porque tinha a linha dos moderados e a linha dos autênticos. Mas era um conciliador. Divergia com o sogro, né? Zé Martins, né? Mas era um conciliador. Então, meu pai tinha uma ligação muito estreita com o Paz de Andrade. E lógico que continuou essa ligação com o Paz de Andrade e os dois conversavam muito. E o Zé Martins Rodrigues, Foi quem pediu a Zildinha em casamento para o pai. Quem pediu foi. Eles viajaram para o Rio de Janeiro por terra naquela época. Eu informo aí até a data do pedido de casamento. Logicamente que eu não lembro. Quem me deu foi a própria dona Zildinha que me deu a data. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo afastado da política, o doutor Zé Martins aconselhava e conversava com meu pai com muita frequência. Essas reuniões aconteciam em Brasília. Com um pedido desse, o Zé Martins não podia negar, né? Embora ele tivesse restrições ao discurso do pai, né? Um discípulo fiel ao doutor Zé Martins Rodrigues, porque o papai era fiel ao Martins Rodrigues desde a época dos bancos estudantis, quando o doutor Zé Martins Rodrigues o convidou para liderar uma corrente política dentro do seio do estudantil, né? Então, naquela época, e o mais curioso é que o doutor Zé Martins convidou meu pai para fazer esse movimento político e ambos não se candidataram à época, né? Não se candidataram. Mas voltando ao assunto, então eles se reuniam frequentemente e conversavam, trocavam ideias e essas reuniões corriqueiras continuaram entre pais, José Martins e meu pai, mesmo o Zé Martins estando afastado da política. Doutor Figueiredo, o senhor não acha que deve mais à política do que esse livro, que já é muita coisa para os políticos que leem isso aqui, devem ter vergonha do que fazem hoje, né? Alguns, evidente, né? Toda regra tem exceção. Mas eu acho que isso deve mais para contribuir para ver se melhoramos um pouco esse nível de política que fazemos hoje. Falar mais da história do PSD. Pode falar, sim, só sobre a história do PSD, que é a que realmente o senhor mais conhece, mas isso já seria um grande exemplo para muita coisa, para muitos partidos de hoje, né? Para muitos partidos de hoje. Mesmo naquela época, que o PSD e a UDN eram os principais partidos, nós tínhamos vários outros partidos no país. Tínhamos vários partidos. E não eram banca de negociação. Hoje, até os grandes partidos se transformaram em banca de negociação. Compra o passe do fulano de tal, vem para cá, porque você pode se eleger deputado federal e a sua eleição vai favorecer o partido nos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral e assim por diante, nas comissões, na composição das comissões da Câmara dos Deputados, enfim, tem uma série de regalias que os partidos têm e devem ter realmente, né? Mas só que hoje
não se leva muito a sério. Agora, você falou da divergência da ditadura da toga. Foi preciso um ministro do Supremo Tribunal dar uma medida, uma liminar, para que se tivesse moralidade na distribuição das emendas parlamentares. O Supremo não deveria se meter nisso se a coisa fosse correta. Tem dúvida. A gente fala em ditadura da toga, mas que não é correto, eu não concordo disso, mas em alguns casos são medidas de profilaxia, né? Porque o político exagera, né? Você podia fazer isso, já que o senhor não apenas teve a lição de casa, mas também operou, né, na área como deputado estadual. Olha, segundo me disseram, Edson, o deputado recebe mais de 60 milhões de emendas parlamentares por ano. Eu até nem discordo com isso, eu acho que ele pode fazer. Agora, só que a distribuição devia ser... Pronto, exatamente. Eu tenho aí, eu faço um agradecimento a um deputado, você deve lembrar dele, Alfredo Marques, aqui do Maranguape. Maranguape. Meu pai morreu, vejam bem como eram os políticos antigamente. Meu pai morreu no dia 16 de junho de 1981. As subvenções do deputado ainda não tinham sido distribuídas. Ou seja, como o Alfredo Marques assumiu no lugar do meu pai, ele é que teve o direito de destinar a subvenção. Você sabe qual foi a atitude do Alfredo Marques? Ele disse: Figueiredo, comigo, você é candidato a deputado estadual, por conseguinte, você irá indicar as entidades que você deseja, que seu pai desejaria colocar essa subvenção. Veja que coisa bonita. Ele era um homem sério, Alfredo. Alfredo era um homem sério, um homem de bem. Aí então o que é que acontece? Eu indiquei a Unifor, indiquei várias escolas, indiquei a Santa Casa de Misericórdia, indiquei várias entidades filantrópicas e dividi aquela subvenção, fiz um rateio com aquela subvenção. Na Unifor, por exemplo, eu distribuí em tantas bolsas de estudo para ajudar os alunos carentes, você entendeu? E outras escolas particulares da mesma forma. Então, hoje, nós temos uma briga de recursos que eu não sei nem se é distribuído, permita-me, né? Se isso é distribuído com honestidade, com respeito à coisa pública. É por isso a decisão do ministro. Então, vem o Flávio Dino. Vem o ministro e toma uma decisão que eu achei acertada, porque o Congresso se avacalhou. Eu acho que o Congresso hoje está realmente está na estaca zero, Edson. Olha, desde a prisão daquele Daniel Silveira, inclusive eu faço um paralelo aí no livro com o que aconteceu com Márcio Moreira Alves, num momento singular da história em que prevalecia regime de exceção, a Câmara negou a licença a Márcio Moreira Alves. E aquele Daniel Silveira, que eu não concordo com as palavras que ele disse, mas que lamentavelmente a Constituição preserva a palavra do parlamentar, a fala do parlamentar. Não era para os parlamentares aceitarem ser preso. Então fizeram aquele escracha, vamos dizer assim, de dar permissão para o deputado ser preso, ser linchado em praça pública, vamos dizer assim. Então eu acho assim que hoje a coisa chegou a um patamar de total desrespeito, não só ao cidadão em si, mas um desrespeito à coisa pública de uma maneira geral. Não há mais compromisso com a ética, com a verdade. Chegamos na estaca zero. Encerrando, deputado Figueiredo Correia, depois o PSD existiu mesmo até quando aqui? Rapaz, o PSD... Porque quando chegou aí a ditadura, que acabou com os partidos políticos, criou a Arena e criou o MDB, quer dizer, uma boa parte das pessoas que não eram muito ligadas ao governo pessoas foram para o MDB.
Então o MDB passou a ser um aglomerado de partidos. Tá? Mas você vê o seguinte, que o PSD, ele de certa forma, ele se agregou no MDB, pelo menos aqui no Ceará. Martins Rodrigues, Mauro Benevides, Paz de Andrade, Estênio Dantas, quem mais? Enfim, você vê que o Alfredo, né? Esse pessoal todo saiu do PSD e formou um bloco dentro do MDB, né? E aquilo ali continuou aquela mesma política de moderação, porque o próprio Mauro é uma pessoa, né? Que o Mauro é uma pessoa, um conciliador por excelência. Deputado, eu sou muito grato pela sua presença aqui nos nossos estúdios, por essa entrevista que nós relembramos um pouco da história do Ceará. E o senhor fica à vontade para fazer os seus convites e outros comentários sobre o livro Edson, do seu pai. Eu quero agradecer a você. Completaria 100 anos se vivo fosse, né? Fosse vivo, né? Já passou, né? Mas eu tive que adiar devido à pandemia. Mas eu quero agradecer a você, a todos que fazem a TV Transparência. Vocês realmente têm um belo estúdio, fazem um grande trabalho e é um motivo singular para mim estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade, convidar os amigos, correligionários, ex-eleitores e aqueles que sufragaram meu nome em época pretérita, a se fazerem presentes na Assembleia no próximo dia 16, na segunda-feira próxima, às 14 horas, quando nós faremos uma homenagem ao centenário do meu pai e, na oportunidade, vamos lançar o livro Política com Dignidade, que traz histórias e traz pronunciamentos e traz uma série de coisas que ilustra não só a política, reverencia, vamos dizer assim, não só a política cearense, como também a política brasileira. Um forte abraço e até outra oportunidade. Doutor Figueiredo Corrêa, muito obrigado novamente. Estamos aqui à disposição para tratarmos de assuntos sérios, relembrar a história para ver se motiva alguém. As mudanças para os dias atuais. Muito obrigado.